Agora que a gente já falou de Bitwarden, vamos falar um pouquinho de um competidor dele. Pessoalmente, eu uso esse aqui para trabalho, que é o OnePassword Secret Management, que é um produto deles que ainda está em fase beta. Nisso, ele funciona de uma maneira muito parecida. Vamos direto ao assunto então. Se você for na doc para ver sobre como utilizar OnePassword Secret, se você prestar atenção, você vai ver que ele vai falar para você instalar a versão beta da CLI deles. Então, não é só simplesmente instalar a versão qualquer da CLI. Aí eu já tenho aqui aberto os links e aí vai falando isso aí, ó. E eventualmente você vai chegar a essa página de download. Se você for baixar essa aqui, que é a mais recente, você não vai ter acesso aos mesmos comandos. Mas você pode instalar essa aqui, que atualmente é o beta.03, e você vai finalmente conseguir estar utilizando isso. O processo é bem simples. Como eu sei que eu estou usando um Linux, aí eu vou escolher esse aqui e aí eu vou fazer o mesmo comando que eu fiz lá no meu Bitwarden. Então, já estou aqui no meu sprite de trabalho, eu vou dar um wget e vou passar esse URL aqui, e aí ele já baixou, como eu posso verificar aqui. E aí eu preciso só dar um unzip no OpenLinux, e aí agora eu tenho tanto o arquivo de signature para verificar, quanto o OP. Eu vou mover o arquivo OP para .local, como bin, e aí eu vou verificar aqui, bitop, use local bin OP. E aí eu já tenho aqui na minha CLI. Aí deixa eu remover o arquivo que sobrou aqui, OP, tudo que começar com a letra OP, e pronto, nós temos aqui o nosso projeto. Dito isso, assim como no Bitwarden e no Doppler, você pode fazer aquele acessozinho básico. Então, a gente vai aqui em permissões, em diretório, e aí Access Tokens, a gente vai criar uma Service Account, bem parecido com o Bitwarden também. Sprite, Juninho, e aí não vou deixar ele fazer novos vaults, vou dizer que ele tem acesso ao meu ambiente de trabalho, ele vai criar aqui, e ele me deu o Access Token dele. Por enquanto, eu vou salvar esse Access Token como uma variável do ambiente qualquer. Mais uma vez, read -s de segredo, e aí eu vou chamar de OP Access Token. E aí eu vou colar aqui, e agora eu vou dar um export, só para ter acesso depois, OP Access Token. Vale mencionar que talvez no momento que você esteja verificando esse vídeo não esteja mais a funcionalidade em beta e você não vai precisar fazer esse rodeio de baixar a CLI sem ser por um apt-get da vida. Mas vamos voltar aqui na documentação. Como a gente já tem o OnePassword Beta, a gente pode ir diretamente para essa documentação bem aqui, ó. Vale mencionar que, como eu já fiz esse processo, talvez você precise ir na sua conta e em Settings e aí ativar a funcionalidade de beta. Não sei, talvez esteja desligado para você, mas só avisando. E aí vamos aqui na aba de Developer, vamos adicionar nossas variáveis do ambiente. Eu vou usar aqui o meu OnePassword. Eu tenho já aqui instalado no meu PC, aqui da família. Então, eu posso aqui importar um arquivo emb, mas como esse arquivo emb está no meu sprite, eu vou simplesmente copiar as variáveis do ambiente, uma de cada vez, como eu fiz em outros casos. Então, por questão de teste, eu vou chamar aqui a porta 8088, para a gente saber se funcionou. Mais uma vez, temos que botar aqui o service URL, que é o mesmo, e o service token vai ser esse aqui. Pronto, tudo certinho. E aí eu vou salvar aqui as minhas variáveis do ambiente. E aí eu posso também fazer aqui gerência do acesso, caso eu queira compartilhar com alguma outra pessoa. E eu preciso saber o nome do meu ambiente. Eu vou copiar aqui, mas já vamos chegar nesse tópico. Vamos voltar aqui para documentação. E aí a gente já criou, já colocou nossas variáveis do ambiente. E aí a gente vai carregar isso aí de uma maneira segura. Eu vou falar um pouquinho disso aqui depois, mas o comando que você pode usar, que nem o Bitwarden tem, que nem o Doppler tem, é o op run. E como eu não lembro de cabeça as variáveis que eu tenho que passar para ele, eu vou dizer aqui help. Então, voltando aqui para o iniciozinho, tudo que eu preciso fazer é op run, e aí eu vou passar o identificador do ambiente, né? Então, ele é passado através de, se eu não me engano, é traço environment, exatamente isso. E aí eu também tenho que dizer qual é o meu token de acesso. Isso aqui eu posso passar através de aqui a documentação das variáveis do ambiente. Então, aqui no beta, storage secrets e OnePassword, secrets application, environment, aí eu digo aqui op run, digo qual é o meu environment, e aí eu posso até montar agora o arquivo de env, e
aqui Service Account, que foi o que eu acabei de fazer. E aí eu preciso chamar de OP Service Account Token. Então, como eu já exportei com outro nome, que foi OP Access Token, eu posso dizer export OP Service Account Token é igual a OP. Opa, acabou que ele passou por cima do que eu acabei de escrever. Deixa eu só fazer isso aqui para adiantar meu lado. Service Account Token. E aí eu vou colocar aqui que está armazenado na variável onPassword Access Token. Então, só para verificar que esse valor aqui está certo, eu vou só dizer isso aqui. Pronto, nossa variável do ambiente está setada. Então ele já vai saber que eu sou esse usuário e o meu history file não ficou cheio de coisa. E aí tudo que eu preciso fazer é dizer aqui oprun environment, e aí eu posso simplesmente copiar aqui do meu onPassword, copiar a ID do ambiente. Detalhe, esse ID aqui é simplesmente um identificador, não é uma senha, não é um token, então basta você passar isso aqui direto. E aí, node index.js. E aí ele vai rodar aqui, vamos ver se deu tudo certo. Provavelmente tem uma lenteza porque ele está acessando o servidor. E a parte bacana que eu também acho disso aqui, ó, é dizendo service, está dando listen na porta. E aí quando ele detecta que alguma coisa ia mostrar o token ou alguma das variáveis do ambiente, ele simplesmente diz assim, olha, o onPassword escondeu isso aqui. E aí, como eu coloquei aqui 8088, se tudo der certo, eu vou estar aqui na 8088 e deu certo. E inclusive eu coloquei um novo token aqui porque o outro tinha expirado. Aí nisso a gente pode mostrar que o Doppler, o Bitwarden e o onPassword são muito parecidos. Mas o motivo que eu acho o onPassword um pouquinho diferente e melhor nesse aspecto é porque ele tem uma UX diferente caso você esteja na sua máquina. Eu sou um pouquinho paranoico, então eu estou rodando isso aqui no Sprite, mas se eu tivesse rodando aqui dentro da minha máquina, eu vou mostrar para vocês como é que fica diferente a situação. Eu vou criar aqui um novo terminal, e aí nesse terminal aqui, vou abrir um novo perfil de vídeo, porque fica mais fácil. E aí eu vou aqui em CD, Workspace, eu vou criar aqui um diretório temporário, tmp trabalho, e aí eu tenho o onPassword aqui já no meu PC. Então, aqui na aba de desenvolvedor e ambiente, eu consigo definir um destino. Nesse destino, eu posso simplesmente dizer que eu quero que ele crie um arquivo env local, que automaticamente o meu aplicativo, aqui no meu programa do meu onPassword, vai montar ele de forma com que eu consiga usar. Então, note que está vazio aqui, eu vou entrar aqui no meu cd tmp trabalho, e agora eu estou aqui no meu tmp trabalho, e aí note que está vazio, não tem nem algum arquivo oculto aqui, só tem referência a essa pasta aí anterior. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar o endereço que eu estou aqui, pvcopy. Para quem não sabe, o pvcopy é um jeito fácil de copiar coisas no macOS, e o pwd diz a pasta que eu estou agora, e aí eu vou abrir aqui um arquivo de variável do ambiente local. Então pronto, eu escolhi aqui a pasta tmp trabalho, que está dentro do meu workspace. Eu vou selecionar aqui, e aí ele vai perguntar, tem certeza que quer usar um arquivo com ponto e tal? Sim. E aí ele já definiu onde é que vai estar. Eu posso apertar aqui o botão montar o ponto .env, e agora no meu terminal eu consigo, usando ver os arquivos ocultos, ver que tem um ponto .env aqui. Note que ele está com permissões limitadas aqui. Então, o que acontece se eu tentar dar um cat, que para quem não sabe é o comando que mostra o conteúdo do arquivo. Ele vai falar bem assim, olha, alguém está solicitando esse ponto .env aqui, e aí é referente aqui ao teu ambiente de trabalho, né? E aí eu vou apertar aqui com o meu Touch ID, e aí ele mostrou aqui o meu ponto .env. Esse foi gerado pelo onPassword, e aí se fosse o meu projeto Node.js, ele teria aceitado aqui a minha variável do ambiente tranquilamente. Apesar de que eu teria que justificar isso. Claro que ele não vai fazer isso toda vez, né? Ele tem meio que um tempo de graça em que, após você ter confirmado, ele já vai deixar você automaticamente utilizar. Caso você, por exemplo, tenha algum programa que tem que ler, sei lá, 2 vezes seguidas a mesma variável do ambiente, né? Não precisa provar que você é você mesmo por alguns segundos, né? Não sei quanto tempo leva, mas considerando Node.js, bastou você rodar o comando, já vai estar inicializando o servidor de testes e pronto.